Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula deste canal. A aula de hoje é um assunto que alguns até já pediram para eu comentar, né? Em alguma aula eu falei que poderia falar sobre isso, que é sobre as strings. Então a ideia da aula de hoje é uma palavrinha sobre as strings. Roda a vinheta, Robson. Não tem ninguém para rodar a vinheta, eu que faço. Bem, então vamos lá pessoal. Em relação às strings, antes da gente pensar em strings, nós temos que entender um conceito bem interessante na linguagem, que são os caracteres. O que são os caracteres? Né? Alguns já devem estar até pensando, professor, pergunta boba, é óbvio, são os chars. Sim. Então veja só, na linguagem C, a gente pode declarar lá um char qualquer, fala assim, char A, e a gente sabe que essa é uma variável chamada A, e ela carrega caracteres. Mas como que ela armazena caracteres? O que são caracteres? Bem, na verdade o char é de caractere, mas não necessariamente é da letra que a gente está falando. A ideia do char é que são números também. Então veja só, tudo que a gente está trabalhando na linguagem são números. Então o char é um cara de 8 bits. Está trabalhando aqui com um byte. E nesse 1 byte, onde que ele armazena? Se a gente fala que o char não tem sinal, vai de 0 até 255, e se ele tem sinal, vai de menos 127 até mais 127. Então nós temos aí todos os 256 elementos. Agora, quando a gente está falando do caractere, do char, desse intervalo de menos 127 até mais 127, nós temos um conjunto desses números que possui uma representação gráfica. Isso mesmo. Então, os caracteres são apenas números. E esses números, esses caracteres, eles têm representação gráfica baseada em uma tabela. Nós temos uma tabela que é chamada de ASCII. São dois I's, não é dois, não é ASCII 2, é ASCII. Legal. E o que tem nessa tabela? Bem, o jeito mais fácil de você brincar hoje, abre o seu terminal e digita man ASCII. Quando você digitar isso aí, ele vai abrir o manual com todos os caracteres que são representados e qual que é o valor em decimal, em hexadecimal e em octal para cada um dos caracteres. Mas nós temos alguns caracteres que a gente sabe de antemão e a gente pode dizer. Olha só, a gente sabe o seguinte, que o 65 equivale ao caractere A maiúsculo e o 97 ao caractere A minúsculo. E quanto vale o B maiúsculo? O B maiúsculo é 1 a mais que o A maiúsculo. Então o B maiúsculo é 66. E o B minúsculo é 98. E assim sucessivamente até a gente exaurir as letras do alfabeto. Considerando que o alfabeto que vai da letra A até a letra Z, W, Y e K. Né, que em geral nós não temos em português. Mas aqui envolve todos esses caracteres. E essencialmente é isso. Agora, o que mais são caracteres que geralmente as pessoas não sabem que são caracteres? Ou melhor dizendo, não é que elas não sabem, elas não percebem que são caracteres. Nós temos o seguinte, nós temos o caractere que tem o código decimal 10 e ele é o /n. Esse cara aqui é o new line, que representa uma nova linha. E a representação gráfica do caractere que tem código 10 é justamente ir para a linha de baixo quando você está pensando que a gente está olhando uma tela. Isso aí, essa é a representação gráfica dele. Então, olha só, toda vez que você escreve um conjunto de mensagens e tem um /n no meio, esse /n ele faz parte de uma tripla somente, mas quando você vai representar graficamente, você pula essa linha, você desenha numa linha abaixo, certo? E tem alguns outros sistemas, tem uma coisa interessante. Quando a gente está brincando com Unix, basta a gente pular com /n, mais especificamente o Linux, o macOS acho que agora também, mas se você pula com /n, a ideia é a seguinte, ele sai de uma linha, ele vai para outra linha e já vai para o início da próxima linha, essa é a ideia. Mas nem sempre é assim, nem todo sistema funciona dessa forma, e nem toda impressora funciona dessa forma. O que acontece é o seguinte, veja só, se vocês lembrarem das máquinas de escrever, de datilografar, não sei se muitos aqui vão lembrar, mas acontece o seguinte, você vai escrevendo, você vai datilografando, apertando as letras,
E não tem o botão Enter, igual a gente tem no computador para mudar de linha. O que tinha lá tinha uma alavanca, e quando você puxa a alavanca só um pouco, você bate a alavanca um pouco, ele gira o papel por um pouquinho, que equivale a pular uma linha, só que ele permanece na mesma coluna que ele estava. Então você vai continuar escrevendo na mesma coluna. E se você quer ir para o início dessa nova linha, você tem que apertar essa alavanca e apertar mais ainda para puxar toda a máquina para o lado. Daí sim você vai para o início. E a gente tem um caractere que representa esse início, que é o caractere de código 13, que também é conhecido como o /R, que é o Return Carriage. Então, se você está no sistema, né, vamos até escrever aqui, que é o Return Carriage, certo? Então, ele volta lá por início. Então, essa que é a ideia do Return Carriage. Se você está usando o sistema operacional Windows por padrão, para ele pular uma linha e voltar para o início, você tem que quebrar a linha, tem que usar o /N e tem que fazer um /R, que é voltar lá para o início da sua linha lá, que é o line feed, né? Que você vai lá para o primeiro caractere possível dessa sua nova linha. Então, esse é um caractere interessante. Aí, o que mais tem de esquisito que é caractere? Outro cara que é caractere, 8. O que é o 8? É o famoso /B. /B? /B é backspace. Isso aí. Então quer dizer que quando você escreve coisas na tela, você escreve caracteres na tela, e você, na hora que você digitou e você quer voltar um caractere, você usa o backspace. Mas o backspace não necessariamente ele apaga um caractere. Ele só vai ele volta a sua posição na tela um para o lado, e tá na frente o cara que foi recém-inscrito. Se você colocar outro cara, ele vai substituir o anterior, né? Então isso é uma coisa muito importante. Então olha só que legal. Quando você está digitando um arquivo no seu editor de texto, você errou, apertou backspace, ele não vai guardar no arquivo que você armazenou o caractere de backspace, ele só vai guardar o arquivo final. Mas se você o backspace no seu arquivo, ele vai consumir o valor de 1 byte. Então, se você tem lá 4 caracteres normais e mais um caractere de backspace, esse caractere de backspace vai consumir 1 byte e o /N vai consumir mais 1 byte também. Que até uma coisa que é interessante, que a gente pode pensar o seguinte, que a gente tem que relembrar, né? Printf, se você coloca assim, printf, oi, /N, só isso, né? A primeira pergunta, né, uma pergunta que eu faço para os meus alunos, principalmente que já brincou com a linguagem C, é o seguinte: qual que é o tipo da função printf? É muito é void, é não sei o que, inventa qualquer coisa. O printf é uma função do tipo int. O printf é função do tipo int? Exatamente, o printf é uma função do tipo int. O que quer dizer uma função do tipo int? Quer dizer que ela vai retornar para você o inteiro. Pô, mas que inteiro que o printf vai me retornar? E o printf, ele vai te retornar quantos caracteres ele imprimiu na tela com sucesso. Então é a quantidade de chars impressas. Ué, mas quando que ele vai imprimir menos caracteres do que eu mandei ele imprimir? Pode acontecer, tem várias situações. Por exemplo, imagine que você mandou imprimir para um arquivo, você está imprimindo a tela e você lá está redirecionando a saída do seu programa para um arquivo. Imagine que seu arquivo só cabe em 10 bytes, você tem que imprimir 20 bytes com o seu printf, e o disco encheu, só cabe 10 bytes. Quer dizer que ele vai conseguir colocar as 10 bytes e não vai conseguir imprimir mais os outros 20. Então ele vai retornar um valor menor do que você mandou ele imprimir. E isso se você souber quanto que você mandou imprimir, para você verificar depois. Ou se você está rodando um programa numa máquina remota, e essa máquina remota ela perdeu a conexão e ela estava jogando dados na sua tela remotamente. Então se ele continuar rodando no servidor de origem, né, mas está VSSH numa máquina, e você está rodando comandos lá, ele está imprimindo na tela, que é via buffer na rede, se cair a conexão no meio do caminho e o programa continua rodando na máquina servidor, ele vai ver, opa, cortou a conexão, daí ele vai encerrar, não sei, aí ele vai decidir o que fazer. Então a gente tem que tomar cuidado, o que acontece aqui quando a gente está falando em caracteres, né? Então essa que é a parte interessante. Poxa vida, professor, que legal. Então tudo conta, tudo conta. E o que acontece se eu colocar isso aqui na tela? Ó, vamos imaginar que a gente faz o seguinte, vai colocar aqui um char A é igual a 65, e eu colocar aqui na tela, e eu colocar lá
printf, %C que imprime caractere, barra N e colocar aqui A. Quanto vai sair na minha tela? Vai sair a letra A maiúsculo, né? Então tem que ter ponto de vírgula aqui. Vai sair o A maiúsculo, porque o 65 é o código de char para representar um caractere na tela que é o A maiúsculo. Ah, que legal, professor, tá bacana. E se a gente pegar e fizer o seguinte, eu posso pegar aqui e falar assim, ó, char B, que é igual a abre aspas simples, barra invertida, B. Mas antes de eu falar disso aqui, esse printf aqui de cima, qual que é o valor de retorno dele? Ele vai retornar 2, né? Porque é 1%C representando o A maiúsculo que ele imprimiu e mais um byte, que é esse barra N que ele imprimiu aqui. Ah, que legal. Agora vamos pensar o seguinte, eu coloquei aqui char B é igual a abre aspas simples, barra invertida, B, fecha aspas simples. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu estou pedindo ao meu computador colocar o caractere literal, ele vai converter o código do caractere para o caractere específico. Então, no caso aqui, barra invertida B, entre aspas simples, ele vai converter para o caractere 10. Ah, professor, tem como fazer isso para a letra normal? Tem. A gente pode pegar e falar assim, ó, A é igual a aspas simples, A maiúsculo, fecha aspas simples. Então, aspas sim, o A maiúsculo ou qualquer caractere entre aspas simples, ele vai retornar um caractere ASCII, que é o número dele correspondente à tabela ASCII. Agora, e se eu colocar aspas simples cedilha? Não faça isso, vai dependendo do compilador, do sistema operacional que você está, pode retornar alguma coisa que a gente não sabe o que é. Ou pode ser que nem compile, que olha, não existe esse caractere na tabela ASCII, ele não vai compilar. Tem alguns compiladores que tentam ser espertinhos e tentam converter para o UTF-8, mas isso não vem ao caso agora. Ah, professor, eu posso colocar nesse A mais de um caractere? Posso falar A, B, C? Posso falar assim que o A é igual a Bruno? Não, porque Bruno não é composto por um caractere, são 5, né? O B, o R, o U, o N e o O. Então esse aqui não vale. Então nesse caso aqui seria uma string. E daí a gente apresenta com aspas eu acho que vai ficar até para o próximo vídeo, porque esse aqui já está começando a ficar comprido. Então vamos lá. Então agora o que acontece aqui é que eu tenho o A, minha variável Azinho, ela guarda o A maiúsculo. E se eu colocar isso aqui? Printf, abre aspas, aspas duplas, %C, %C, barra N. Então eu coloquei aqui, ó, 1, 2, 3, 4%C e eu colocar assim, ó, A, B, A. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos dizer que eu tenho aqui 5 caracteres. Então eu coloquei 5%Cs aqui e coloquei como argumento do meu printf mais 5 caracteres. Lembrando o seguinte, o A minúsculo armazena o caractere A maiúsculo e o Bzinho aqui, ele armazena o backspace. Então o que vai acontecer quando eu imprimir na tela? Quando eu imprimir e jogar na tela, ele vai aparecer um A maiúsculo, 2 A maiúsculos, 3 A maiúsculos, backspace, Azinho, 3 A maiúsculos e depois quebra de linha. Então a gente vai imprimir aqui, vai aparecer na nossa tela o equivalente a 4, vai aparecer na tela 4 bytes, porque são 3 A maiúsculos, né? Porque veja só, a gente fez um backspace desse A aqui, então a gente comeu um dos 4 A's que a gente mandou imprimir, vai aparecer só 3 e mais um byte do barra N. E quanto que o printf vai retornar? Muito bem, o printf vai retornar 6 bytes, porque nós temos 5%C mais um barra N. Então veja só, porque o printf, ele realmente imprimiu na tela esse A aqui, ele jogou na tela, e depois ele jogou na tela o backspace, quer dizer que ele voltou um byte para a esquerda, e depois ele colocou de novo o A na tela, que é esse A aqui que eu estou rabiscando agora. E por fim, ele quebrou a linha. Né? Puxa vida, que legal, então é isso. Né? Então toda vez que a gente está falando em caracteres, o que acontece é justamente uma representação gráfica de um conjunto de números. E nós temos um conjunto bem definido. Até vale uma brincadeirinha aqui. Tem um caractere ASCII específico que é um sino, um bell, que quando você imprime ele na tela, ele deveria fazer um barulho qualquer. Aí depende do seu sistema operacional como ele está configurado, vai tocar um barulhinho diferente. Pode ser um bell do PC Speaker,
Ou se você tem um sistema um ambiente gráfico que tem multimídia configurado, por exemplo, o Gnome faz isso, ele substitui esse bell por uma mensagem, por um áudiozinho padrão dele, que eu acho que a mensagem, o som padrão é um pluf, pluf. Editor, coloca aí. Coloca aí depois o barulhinho padrão do Gnome, né? Então vai tocar aí o barulhinho padrão do Gnome, que é o bell que a gente está falando, né? Que é essa representação, que é bem legal. Então faz essa brincadeirinha, toca lá, descobre, dá um man ASCII e descobre lá qual que é o caractere e faz imprimir. Outra coisa que é importante você fazer é justamente copiar aqui, brincar com esses printfs e tentar jogar na tela lá para ver como é que fica essa brincadeira. Então essa foi o primeiro vídeo quando eu vou falar de strings. Eu vou tentar fazer vídeos rápidos. Esse aqui não foi rápido, né? Eu não consigo falar tão pouco assim, mas eu vou tentar diminuir. Então a primeira aula sobre strings foi sobre caracteres. Então veja só, resumo, o que são caracteres, para que eles servem, como é que eles funcionam. Então eu espero que vocês entendam isso. Não existe nada diferente de números na nossa linguagem C. Tudo a gente acaba representando de números de uma forma ou de outra, ou em bits, né? A gente representa de uma forma ou de outra. Então a gente sabe agora o que são bytes, o que são os caracteres, o tipo char, e como que a gente pode brincar. E não somente a gente precisa imprimir somente nesse intervalo imprimível, a gente pode colocar caracteres que não são imprimíveis na tela, mas isso fica um assunto para a próxima aula, depois que a gente falar de strings, né? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Então vai aparecer na tela aí 2 vídeos recomendados, aqui e outro aqui, e aqui no meio, através do meu rosto, o botão para você se inscrever aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo. Falou!